mas é um automóvel que já traz esta componente mais esportiva. Portanto, apesar de ter este nome Julieta e apesar de ter este look tão romântico e tão quase feminino, porque realmente é um automóvel muito bonito, ele é um lobo com uma pele de cordeiro. Neste caso estamos a falar de um 1300, que por ser Veloce tem mais 11 cavalos, portanto dá-lhe 90 cavalos, tinha uma velocidade anunciada de 185 km/h, que era bastante impactante para a sua época, e é um carro que, com toda a sua estrutura mecânica, com os seus carburadores, com a estrutura monocoque, com a tração traseira, um carro tão pequenino, com cerca de 800 kg, fazia frente a Porsche, na altura na competição, e às vezes até em zonas mais de curva e contra-curva, contra Ferraris de 3 litros, ou outros modelos muito mais potentes do que ele e que não se esperaria que fossem rivais para este pequeno bólido. O automóvel que temos connosco é o Alfa Romeo 1900 CSS. É um Alfa 1900 carroçado pela Touring, é o último modelo carroçado pela Touring, representa no fundo uma versão especial daquele que foi o primeiro modelo de produção em massa da Alfa Romeo. Aqui temos um Alfa Romeo Giulietta Spader Veloce de 1961, um modelo que quando saiu em várias versões, com 2+2, Sprint Zagato, Sprint Speciale e Veloce, que é exatamente o modelo que temos aqui, que lhe conferia um bocadinho mais de performance, na medida que tinha carburadores Weber e acrescentava-lhe ainda mais 11 cavalos, passando assim para os 90 cavalos. O 1900 conta uma história muito interessante da Alfa Romeo porque no período anterior à guerra a Alfa era basicamente uma marca um bocadinho de alfaiate, porque fazia automóveis em séries curtas, muito sofisticados, com motores de 6 a 8 cilindros, todos eles veículos que não eram acessíveis ao comum dos mortais. E esse estilo de automóvel, depois da guerra, praticamente deixou de ter mercado. Todos os concorrentes, Delahaye, Delage e outras marcas desse género, acabaram por sucumbir ao período pós-guerra. Mas na Alfa Romeo preparou-se essa transição. Durante o período de guerra, durante o período de conflito, esteve a ser preparado um modelo que se dizia que seria a grande revolução da Alfa Romeo, projetado por Wilfredo Ricard, que era o Gazella. Era um motor 6 cilindros, de 2 litros, mas era para ser um automóvel de transmissão às rodas dianteiras, com uma carroceria streamlined, seria uma coisa completamente disruptiva no setor automóvel. Mas depois, a dada altura, já quase na fase final do conflito, a fábrica de Porto Alegre destruída e então todo o projeto sofreu um grande atraso, era preciso recuperar a fábrica e o orçamento para desenvolver um automóvel tão especial era curto. Ao mesmo tempo, dá-se outro fenómeno quase cultural e político, porque o Wilfredo Ricard era muito conotado com Il Duce e então, no fim da guerra, não era alguém que fosse bem visto, nomeadamente dentro da empresa e também por todo o país. De maneira que o Wilfredo Ricard deixa a Alfa Romeo e é Horácio Santapúlia que vai pegar no projeto de reconstrução da marca. Toda a ideia dele, todo o conceito de automóvel era bastante mais convencional, embora, naturalmente, como sempre foi a Alfa Romeo, com motores muito mais sofisticados que a maioria dos concorrentes. Portanto, o que eles queriam é uma berlina, um carro 4 portas, mais ou menos grande, um carro segmento médio, familiar, com o tal motor bialbero longitudinal como aqui está, transmissão traseira, mas para aquela época era um motor bastante sofisticado. Depois, começa a realizar-se a produção em massa do modelo. Dali começam a chegar as versões mais sofisticadas. O 1900 Ti, que começou a ganhar provas, as Mille Miglia, Targa Florio, ter grandes resultados, e criou-se um slogan muito interessante que era o carro de família que vence corridas. Daí para diante, e com base nessa mecânica sofisticada, começaram a entrar as versões de carroçador.
que no fundo foi um bocadinho também o que acabou por acontecer com o Julieta. No seguimento deste modelo, que é um bocadinho o irmão mais velho, se calhar já um bocadinho mais gordo e mais pesado, ainda corre um bocadinho mais depressa em linha reta do que este automóvel segue um bocadinho esse espírito desportista. Por um lado, um automóvel que foi feito já com alguma quantidade, portanto já não foi produzido em microséries feito à mão, mas é um automóvel que já traz esta componente mais esportiva. Portanto, apesar de ter este nome Julieta e apesar de ter este look tão romântico e tão quase feminino, porque realmente é um automóvel muito bonito, ele é um lobo com uma pele de cordeiro. Neste caso estamos a falar de um 1300, que por ser Veloce tem mais 11 cavalos, portanto dá-lhe 90 cavalos, tinha uma velocidade anunciada de 185 km/h, que era bastante impactante para a sua época, e é um carro que, com toda a sua estrutura mecânica, com os seus carburadores, com a estrutura monocoque, com a tração traseira, um carro tão pequenino, com cerca de 800 kg, fazia frente a Porsche, na altura na competição, e às vezes até em zonas mais de curva e contra-curva, contra Ferraris de 3 litros, ou outros modelos muito mais potentes do que ele e que não se esperaria que fossem rivais para este pequeno bólido. Neste caso, o Alfa 1900 também era um bocadinho downsizing em relação ao que era habitual na Alfa Romeo. Os motores eram quase todos de 3 litros, este era um motor de 2 litros, portanto, para a época ainda era considerado um motor pequeno para um automóvel deste género, mas depressa, mesmo na versão familiar, se percebeu o potencial desportivo e, naturalmente, a Alfa Romeo não queria desligar-se daquele mercado mais sofisticado de quem queria um automóvel à sua medida. De maneira que o processo normal foi para passar as versões especiais para os carroçadores. Quase todos os grandes carroçadores italianos pegaram no 1900 e fizeram as suas versões, algumas mais bizarras e outras mais convencionais. A Touring fez 3 gerações do 1900. A Alfa Romeo produzia a base, que era um chassi encurtado do 1900, portanto, por isso é que este automóvel se chama 1900 CSS, em que o C é de corto. Depois, havia 2 versões de motores. Havia os motores de 90 cavalos, havia os motores de 100 e depois mais tarde de 115 cavalos, a que se chamavam os 1900 Super, daí que ele seja CSS Corto Super Sprint. Além de ser um motor mais potente, de 115 cavalos, as carrocerias foram evoluindo. Esta é a última carroceria criada pela Touring, sempre desenhados pelo designer interno da Touring, que era filho do fundador, Carlo Anderloni, e este automóvel é conhecido como o coupé de 2 janelas, porque não tem nenhum vidros traseiros para os bancos de trás. Aproveita todo este potencial mecânico, caixa de 5 velocidades e este motor de que já falamos, e junta-lhe uma estrutura tubular, com uma carroceria muito leve, com muitos componentes em alumínio, que tornavam o automóvel especialmente ágil para a época. Em todo o caso, este automóvel já é de 1956, o modelo sai em 1954, este é de 1956, por esta altura já existia a Julieta, e por esta altura já o Julieta ganhava muitas competições, com um potencial de desenvolvimento muito grande, e a agilidade acabava por compensar de alguma forma a potência que havia a menos. Uma curiosidade engraçada sobre este Julieta: a versão normal era Bertone, mas a versão Veloce era Pininfarina, que é o caso que nós temos aqui, e como dizem bem, este é um carro que é um carro super ágil, super rápido para o seu tamanho e para a sua época. Ainda à data de hoje faz uma grande performance, é um automóvel muito divertido de se conduzir, seja só a passear de cabelos ao vento, seja a fazer corridas com ele. Mas é um carro que está muito à frente do seu tempo, tem uma caixa perfeita, é uma caixa super suave, tem uma direção super suave, tem este lado de barco, com esta suspensão, quando nós viramos, parece quase um pequeno bote a virar para a esquerda e para a direita. Portanto, é uma condução muito própria dele, mas tem um motor mais redondo possível. Este motor 1300 tem um som absolutamente maravilhoso, uma canção italiana, e é um carro que nunca passa de moda. Este modelo 1900 Touring usava inicialmente a caixa ao volante, como todas as berlinas. Depois, nas versões mais de fim de produção, começou a usar a caixa de velocidades em baixo, e neste caso uma caixa de 5 velocidades que é extremamente avançada para a época. Qualquer pessoa que um automóvel moderno hoje consegue guiar este carro, passar de caixa para cima e para baixo sem qualquer hesitação, até com mais facilidade, curiosamente, do que no Julieta. Estes automóveis, apesar de serem muito sofisticados e muito exclusivos, acabaram por competir. O 1900 participou em muitas provas, ainda hoje, se formos assistir às 1000 milha, vemos lá alguns automóveis iguais a este em competição, porque era o automóvel escolhido por quem podia na época. Este exemplar em particular tem uma história muito interessante, pertenceu a Vicente Canas Mendes, foi o primeiro proprietário do automóvel. Na altura, ele tinha um grande gosto, era um engenheiro civil e tinha um grande gosto pelas viagens, e viajava acompanhado da sua mulher pela Europa, fazia muitos quilómetros num Studebaker. A dada altura, depois de muitas viagens e já com esse automóvel um bocadinho cansado, decide comprar algo mais sofisticado, em que viajasse com mais conforto e mais velocidade. E
como a vida corria bem, a ideia inicial era comprar um Ferrari, era um GT de gentleman no fundo. E então partiu com a sua mulher para a Itália para escolher um Ferrari, mas não encontrou nada disponível. E, curiosamente, encontrou este automóvel já pronto, disponível para entrega em Itália, e trouxe-o. Depois viveu muitos anos sempre acompanhado por este automóvel quase até ao fim da sua vida, levou-o nomeadamente para Moçambique, onde trabalhou durante alguns anos. Depois, após o falecimento da sua mulher por doença, veio para Portugal, continuou a usar o automóvel muito para lá do seu tempo, do tempo normal deste automóvel. O sobrinho recorda-se de ele conduzir muito bem e muito depressa, lembra-se de ir como passageiro e ver o carro andar quase a 200 km/h, e entretanto, já depois da morte deste primeiro proprietário, o automóvel é oferecido ao Museu do Caramulo pela família, que entretanto leva o automóvel para um restauro completo, que se mantém até aos dias de hoje com manutenção, simplesmente.